Boa noite, pessoal! Estamos aqui no podcast Vida Saudável em Debate e hoje a gente está com um convidado super especial. Vamos falar com o Rogério Stanchi. Ele é um personal trainer renomado, conhecido por treinar celebridades e paniquetes. Além de ser maratonista, ele possui vasta experiência na área fitness e seu destaque profissional o levou a abrir seu próprio negócio. Seu estúdio, em 2023, ele fundou a academia Pé na Areia 4Beat Gym, que rapidamente se expandiu para um sucesso de negócio. Um grande sucesso, consolidando ele um empresário muito sucedido. Boa. Tudo bem? Tudo muito bem, prazer. Que honra estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o convite. Me conta então, Rogério, como você começou sua carreira como personal trainer? Eu nasci na zona leste de São Paulo, Guaianazes. Não sei se vocês conhecem. Guaianazes é longe, hein? Coisa de nome. É longe. Eu morei em Arthur Alvim. Arthur Alvim? Mas é antes ainda de Coloca Guaianazes, 15 quilômetros pra frente. E eu sempre fui um cara muito ativo. Né? Sempre muito ativo, jogava futebol. Gosto, né? Eu costumo falar que atividade física tá no meu sangue. E aí fiz faculdade em Mogi das Cruzes. E, poxa, já... na faculdade praticava tudo quanto é tipo de esporte, até na adolescência também, então jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, e aí eu falei, bom, preciso ser professor de educação física, né, porque o esporte, o movimento tá no meu sangue. Fazer o que eu amo, né? Isso, fazer o que eu amo. E aí veio a ideia, né, de fazer educação física. No começo, óbvio, foi bem difícil, porque quando você nasce em periferia, né, eu costumo falar que a vida tem duas escolhas, né. Ou você vai pro lado ruim, ou você vai pro lado bom. E graças a Deus eu fui pro lado bom, que é o lado da atividade física, do esporte. E me formei em 2005. E aí ministrava aula ali no bairro, tal, mas sempre almejando sair dali, né? Porque a gente nasce na quebrada, eu particularmente amo, né? Tenho amigos lá até hoje, converso, enfim. Mas a gente sempre sonha, né? Prospera em sair dali, cobrar mais caro, ter uma vida melhor. E graças a Deus, acho que em nossa, eu ficando velho, 2009 mais ou menos, tô velho, 2009 eu saí, fui pra academia Runner, aí onde eu realmente comecei a desfrutar, a crescer. Tá. O que te motivou a trabalhar com celebridades? Foi uma coisa que foi sem querer, assim, levou ou você tinha esse objetivo? Consequência. Quando eu fui pra Runner, a minha primeira aluna, vai dar briga isso aí. Eu não lembro se foi a Dani Bolina ou a Piu Piu. É porque você já estava numa academia mais top, né? O fato de você estar numa academia como a Runner, que é mais top, já te traz um nível de cliente diferente, né? Porque assim, quando a gente está numa academia de bairro, né, eu até costumo falar isso para novos professores. Você tem que entregar o seu máximo com aquilo que você tem em mãos. Independente do público que você está atendendo. É isso aí. Só que quando você vai para uma academia de conceito, igual na época era a academia Runner, é óbvio que o seu ticket médio valoriza, o seu público muda totalmente. E a minha primeira aluna foi a Lise Benítez. Isso, foi a Lise, não foi a Dani Bolina, foi a Lise. E aí eu sempre fui muito atencioso, eu até zelo isso a minha vida inteira, o atendimento com excelência. A gente tá ali pra gente prescrever, pra cuidar da pessoa, saúde dos nossos alunos. E aí eu vi a Lise ali treinando sozinha, eu acho que na cadeira extensora. E aí eu falei, tá treinando sozinha, eu vou ali falar com ela. Só que na época eu não sabia que era paniquete, nada disso. E aí cheguei lá, conversei e tal, ofereci o personal training pra ela, na época nem podia, hein. Dei aquele gatinho, né, vamos falar agora. Falei, promover aqui, né? E aí ofereci, foi a minha primeira aluna. Tá. Aí depois veio a Dani Bolina, e aí, enfim, aí veio diversos outros. Aí eu saí da Academia Runner, fui pra Biorritmo, depois montei o meu estúdio lá atrás, de parceria junto com o Rafa. Aí lá que eu dei um boom mesmo, comecei a atender o Fernando Sorocaba, Mariane Munhoz, aí veio um monte. Aí mas assim, foi consequência, eu acho que foi consequência de um bom atendimento. Porque assim, quando a galera fala de celebridade, o que a gente tem que tomar cuidado? Celebridade é aluno normal, é igual a todos. O tratamento não tem que ser diferenciado. Entendeu? Ele tá ali pra treinar, você tá ali pra atendê-lo, né? Igual fazer o cara evoluir e é normal. Você não pode tratar diferente. Então acho que esse meu jeito foi o que me fez crescer e eles procurarem também. O tratamento igual, você tá aqui, você tem que treinar, você tem que evoluir.
Não é porque você é celebridade, não é que você não vai treinar. E eles nem gostam, né? Pra falar a verdade, o artista, ele não gosta daquilo de bajulação, que é fã, de Ele tratar quer fugir diferente. disso, né? Isso. Quando ele tá ali, inclusive, fazendo Ele é uma esporte pessoa, né? por você, ele quer, esquece quem eu sou. Tipo, quero só treinar como qualquer pessoa, porque ele, às vezes, já tá cansado. E a É o cobrança momento tem que ser igual. É o momento de espairecer ali, né? De, Isso. tipo, respirar um pouco também. E a cobrança igual, entendeu? Treinar, tem que entregar resultado... Mas foi meio que consequência, acho que de um bom atendimento. Eu sempre fui muito proativo. Né? Eu até fiz um vídeo, né, Lu, falando sobre isso, que o professor na sala ele tem que ser águia, não tem que ser pomba. Então ele tá ali, ele tem que olhar numa sala de musculação geral, todos os seus alunos, não só aquela aluna bonitinha, não só o artista. E eu sempre fui assim, então por isso que eu tive facilidade de trabalhar sempre com a agenda cheia. E o que a gente vê em academia é a gente treinando e o professor no celular. Mas Isso hoje é em péssimo, dia tá mais né? difícil ainda. Hoje em dia tá mais difícil. E você tá fazendo o movimento errado, óbvio que você não sabe, porque por isso que tem um professor na sala, né? Senão não teria um professor, você ia lá e fazia sozinha. As pessoas estão menos proativas, né? Então, isso é um diferencial, na verdade. Mas eu acho que isso é um pouco, até desculpa a fala, mas é um pouco burrice, sabia? Eu acho total burrice, você sabe em qualquer área. Você precisa ministrar aula para quem precisa de ajuda. Entendeu? O cara que tá ali, de repente, uma pessoa que tá um obeso, uma pessoa que tá com sobrepeso, uma melhor idade, um cara que tá ali, de repente, que não sabe treinar, que tá ali sozinho, não se sente acolhido no ambiente. Pela primeira vez na academia, já tá com dificuldade. Que precisa de ajuda. Mas a gente sabe que a grande maioria não é assim, né? Vai pra bonitinha ali, bate papo, enfim. Ou às vezes você vê lá falando de futebol, aí você tá ali treinando e tá num papo com outro de futebol, enquanto, na verdade, ele deveria esquecer todas as outras coisas. Ele acha que ele é aluno, né? O professor. Ele acha que ele é aluno. Ele tá ali dentro, ele é um funcionário ali dentro. Ele tem que estar prestando serviço ali dentro. Então, ele se envolve nas conversas, ele se envolve ali nos grupos, entendeu? Faz a panelinha dele e esquece as pessoas que estão ali ao redor. E acho que muito casos também não vive o que prega, sabia? Às vezes o cara não treina, o cara não tem uma vida 100% ativa, ele não sabe o que são as fases de treino, e aí ele fica ali perdido e vai só bater papo. É meio uma invenção. A gente que é da área, se eu fico olhando agora, que eu tô mais nos bastidores, fico olhando às vezes o pessoal dando aula, você fala, totalmente enganado. A pessoa tá sendo enganada ali. A pessoa nem sabe o que ela tá te passando. Você fala, nossa, que treino legal, tô suando, não sabe. Não tem começo, meio e fim. A pessoa simplesmente ela quer ir embora logo do personal para dar outra aula. E às vezes a aula que ele deu antes, ele dá a mesma aula para outra pessoa. Que tem perfil diferente. Eu já vi isso. Mesmo treino na academia. Treino. Você vê a pessoa tá fazendo... Muito tempo atrás, a pessoa tava fazendo a mesma coisa. Sabe? A mesma sequência que eu. E tipo assim, objetivos diferentes, pessoas diferentes. Meu... É que tem que virar chave, né? Que estranho. Quando o professor entende que ele tá sendo observado a todo momento, ele muda o seu atendimento. Porque a todo momento você está sendo observado, né? Você está ali ministrando uma aula, alguém está te olhando e está te julgando. Ou vai te julgar pro lado bom, ou vai te julgar pro lado ruim. Professor que só fica no celular, professor que só conversa. E quer um exemplo? Se a gente sair daqui agora, rodar as grandes redes de academia, entra lá para fazer um treininho e observa o professor na sala. Aí assusta. Você vai ver, você vai falar, nossa... E isso acaba desmotivando muitas pessoas que querem ir para academia e que tem aquele preconceito de academia, que é ruim, que não vai ser legal, que já é um ambiente desconfortável. É o acolhimento, né? E aí você não tem o acolhimento do professor para te ajudar nesse processo inicial. E isso só vai piorando, né? E aí você tem um número menor de pessoas fazendo academia, porque você não tem profissionais que estão interessados. É a mesma coisa que você ir a um médico e o médico não olhar na sua cara. Você não volta, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando entrava lá na Zona Leste já, eu não vou lembrar o nome da academia, que era bem de bairro. Cara, eu fazia questão de dar bom dia para todos os alunos. Depois eu fui para noite, fazia questão de dar boa noite. E assim, eu ia a pé para academia às vezes, porque não tinha dinheiro. Voltava a pé para poder economizar, ganhava acho que R$300 na época, se fosse calcular hoje. Cara, muitas vezes eu voltava a pé porque não tinha dinheiro e eu chegava lá feliz e dando boa noite, bom dia para todo mundo, aluno por aluno. E quando eu entrei na Runner,
A Também. mesma coisa, velho. Isso que faz a diferença, né? É o que a gente já falou em outro episódio, o atendimento humanizado. Isso. Eu, como nutricionista também, recebo muito paciente Você que também, fala, gente, ninguém nunca olhou pra mim assim. As pessoas, a nutricionista às vezes... Gente, eu recebi uma paciente essa semana que ela voltou contando, né? Voltou na nutricionista dela e falou assim... A nutricionista achou que era a primeira consulta. Ela falou, não, mas eu já vim aqui. Eu já sou sua paciente. A nutricionista não lembrava quem ela era. Não tinha Então, nada. gente, Assim, não. aí, quando eu atendo, é o atendimento humanizado. É tratar pelo nome, é saber quem é. Eu sei de cabeça todos os meus pacientes. Tenho todo mundo no meu WhatsApp. Falo com todo... Você entende? É diferente. E ela falou assim, nossa, eu nunca fui numa nutricionista que me ouviu minha história, que quis conhecer, saber quem eu sou. Como é que você vai passar ajudar a pessoa com alimentação ou com treino, enfim, se você nem conhece quem é a pessoa, se você não sabe um pouco, pelo menos o mínimo ali da história dela, você não dá bom dia, né? Não, isso vai para a área dele também, porque Isso. assim, você não perguntou se a pessoa tem uma patologia, se ela tem uma dor, se ela tem incômodo, se O ela já fez mínimo atividade anamnese. física. Conhecer. O mínimo. Você entra na academia, qual é o seu objetivo? Emagrecer. Só com treino de emagrecimento. Ô, Stank, já aproveitando esse gancho aí de atendimento, eu percebo que vários profissionais diferenciados foram os que montaram algo novo e algo revolucionário no mercado. A Forbit Gym, eu sei que você é um cara muito exigente em atendimento. Você montou pensando nessa forma de um atendimento totalmente humanizado, diferenciado, com tudo que você aprendeu, você que conseguir colocar em prática. Porque quando a gente trabalha para os outros, às vezes só a gente mesmo consegue colocar, nosso companheiro não consegue. E você tendo sua empresa, você consegue colocar esse atendimento humanizado? Treinar todo mundo pra isso, né? Sim, olha, nesse mundo de franquia, né, o nosso maior desafio é você compartilhar conhecimento, né? É tudo que você sabe, seu know-how e transferir isso para um novo franqueado. Mas eu sempre fui muito exigente, tanto em relação ao meu atendimento, né? Eu sou de virgem, né? Perfeccionista. Já começa por aí. Então, assim, para mim, aluno, ele se refere a resultado. Atividade física, para mim, se refere a resultado. E quem treinou comigo há muitos anos sabe que eu sou chato. Tanto é que na área eu sou dito um cara chato. Tipo assim, puta, ele é chato, mas chato pro lado bom. Porque Claro. treino, para mim, é treino. O aluno precisa entender que ele tem que sair da zona de conforto. Não é no sofá que ele vai ter resultado. O professor não tem que ser bonzinho, passar a mão na cabeça. E então, a minha vida inteira, Não é eu só mãe, sempre né? trabalhei assim. Não, bonzinho é do lado de fora. Até Treinando, porque, não. no fundo, ele, Quem por manda mais que sou ele eu. reclame, no fundo ele quer o resultado. Sim, Né? lógico. Você não vai entregar isso Do pra ele e vai lado falar, personal ruim. Do lado de fora, vamos fazer churrasco, fazer o que você quiser. Mas dentro da sala, quem manda sou eu. Uhum. Quem manda no treino sou eu. Ótimo. Então, eu sempre tive essa mentalidade de levar o aluno realmente sair da zona de conforto. E aí, montando a academia, eu falei, bom, eu não vou ter trabalho nenhum, porque a filosofia que eu tenho é o método que eu trabalho, né, que eu desenvolvi, método integrado, estanque, com atendimento com excelência, que é o quê? O acolhimento, trazer esse aluno para o lado humanizado, chamar pelo nome, perguntar como ele tá, tal, mas não esquecer da efetividade da atividade física. Então, a Sim. Forbit, ela foi criada dentro do nosso conceito, onde realmente o aluno ele tem um acolhimento, que era o que eu fazia na época de personal, né, em sala de musculação, que é o chamar pelo nome, você acolher mesmo, falar, ó, aqui você tá em boas mãos, fica tranquilo, e com um treino efetivo, que é o quê? A gente cuida do intervalo do aluno, o treino tem começo, meio e fim, dura 45 minutos, o aluno não tem tempo para ele pegar o celular, tirar foto, não tem tempo de conversa fiada. Tanto é que eu falo, a nossa academia hoje, a gente aceita tudo, menos até o aluno preguiçoso, que ele vai bater lá e não vai ficar. O aluno que quer ir pra mídia, tirar fotinha, ficar lá fazendo selfie na aula, não é com a gente que vai treinar. Fica no minutos, celular, né? Tira Então, na hora assim, que eu não chega. tive tanta dificuldade, porque os próprios professores que eu tenho, eles entenderam essa filosofia, dinâmica, né, do atendimento com excelência, que é você acolher o aluno, é um abraço e uma pancada. Entendeu? Abraça, mas exige do aluno entregar o seu máximo. Então, realmente, agora, lógico, pensando em franquia, em ampliar, a gente sabe que também não é tão simples assim. Né? Você Você não ter um consegue estar em atendimento com todo lugar excelência, ao mesmo tempo, né? mas a academia tá indo bem, graças a Deus, assim, a nossa filosofia, os alunos que estão lá hoje, né, com a gente
Já há 7 meses, você vê o corpo, condicionamento, Mudou. é outro. Explica pra gente, Rogério, o que é, né, a 4Beat Gym. O que qual é a diferença desse treino pé na areia? A gente trabalha tanto lá do... Você lembra que a gente estava falando, né, do aluno que vai para academia e ele não é acolhido, né? Então, se a gente pegar qualquer grandes redes, não vamos falar nome, mas se você ir lá, você vai ver, dentro de uma sala, você vai ver de cada 10 alunos, 3 treinando muito bem e 7... o vídeo. Eles puxaram pra gente o vídeo, pra pessoa entender. Literalmente pé na areia. E 7 pessoas ali treinando sozinho, sem o São acolhimento. sempre tá. Isso. Então, qual que é o nosso... A nossa missão é trazer o aluno para dentro da academia, acolher esse aluno de um jeito onde ele nunca foi acolhido. Então a gente trabalha o lado sensorial, que é a areia. Então você imagina assim, você trabalha o dia inteiro. Cara, agora deve ser você super tira gostoso. o tênis e chega na academia. A sensação de liberdade, natureza, descalço, descarrega energia com um modelo de treino único, né? Que é o meu método aplicado. Então a gente trabalha desde mobilidade articular, exercício utilizando o peso do corpo, acessório e musculação. Então é um conceito de treino eficaz com a vibe pé na areia, né? Que muda tudo, principalmente aqui em São Paulo, né? Que, as pessoas assim, Condicionamento tão físico, gostoso. se a gente falar de benefícios, condicionamento físico, essencial, o aluno Até não tem emocional. como não mudar com a gente, a parte cardio do aluno melhora muito, força muscular melhora muito, propriocepção, equilíbrio, e essa sensação de liberdade, né? Você É a vê o parte aluno chegando de emocional. chinelo pra E o treinar. legal é que ele não tem treino, né? Então ele não sabe o que ele vai fazer no dia, né? É isso, ele sabe que é membros inferiores, Mas não sabe mas o que é o que é. professor que Não monta. tem a fichinha pronta, entendeu? Ai, gente, que delícia. Qualquer pessoa pode fazer. Nós somos para todos. A gente tem alunos, cara, com sobrepeso, tem alunos de 80 anos que faz aula, tem atletas. Somos para todos. Até porque as nossas aulas não são aulas congeladas, né, que a gente fala. Engessadas, desculpa. São aulas que o professor é treinado para ele adaptar o treino. Se o aluno chegar ali lesionado, Ele vai doente de conseguir coluna, treinar. ele vai adaptar o treino e ele vai treinar igual o atleta está treinando. Se eu for com alguém que tem uma mobilidade, a gente consegue fazer o mesmo treino mesmo adaptado. treino, só que adaptado. Alguns Isso é muito exercícios bacana. você vai mudar. Que é o atendimento humanizado, né? Isso. Tipo, É um personal coletivo, é isso. Uma Humanizado. curiosidade, o fato de você estar com o pé na areia exige mais as suas articulações ou não? Então, trabalha músculos que no solo instável não trabalha. Não trabalha. Então, você vai trabalhar um pouco mais de equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal, isso daí sim. Tem um lado Percepção. sensorial de você pisar na areia e não tem impacto. Então, isso é importante. Não tem um impacto. Não, porque Que areia para não. muitas pessoas Lógico, tem. existem que nem se o cara tiver uma lesão de tendão, aí ele não pode treinar com a gente. Mas tirando isso, não, é zero impacto, não tem impacto. E outra coisa, a gente não exige do aluno também, vou dar um exemplo. A gente não trabalha o LPO, levantamento olímpico, um exemplo, com carga muito pesado, porque aí o solo é instável. sim. Então tem coisas Pode que a ter gente uma passa, tem lesionar, coisas né? que a gente não passa. Entendeu? Então isso fica muito bem claro, né? Mas é zero restrição. Academia é para todos. Perfeito. Eu sei que não é o foco, Rogério, mas o pessoal que faz beach tênis tem sido mais o pessoal que tem te procurado ou não? Não. Não? É um outro qualquer, público, ou né? qualquer outro esporte voltado para areia, não. Só que o beach tênis agora tá em alto. Então, isso foi... Essa pergunta é boa. É muito louco isso, né? Quando eu abri a academia, eu fui massacrado, né? Lembra, Lu? Sim. Nossa, massacrado. Ó, você que me massacrou vai me engolir. Tem uma em cada esquina. Mas Sério? verdade, massacrado de verdade. Xingaram, falaram um monte, saímos nas páginas de fofoca aí, as grandes páginas de fofoca. Professor postando a gente, que na verdade era pra gente ser uma classe unida, mas Sim. não é, né? Você tá ligado, né? Existe A uma nossa rivalidade classe muito não grande, é unida. No dia que se unir, aí eu acho que a gente pode falar assim, a educação física tá no topo, mas hoje não, porque um querendo Olho engolir o gordo. outro. Horrível isso. Então, muito personal ficou pegando os nossos vídeos, postando e massacrando mesmo por conta da areia, pô, máquina na areia, blá blá blá. Então, isso no começo para nós foi muito ruim. Aí começaram a falar do beach tênis. É academia para beach tênis. Não tem nada a ver com beach tênis. A academia ela é um conceito que é para todos. Entendeu? A 4Beat é um conceito que ela é pro cara que tem sobrepeso, pro cara que joga beach tênis, também é legal, pro cara que joga futevôlei, Sim. vôlei de praia, futebol.
É pra entendeu? todo mundo. E ainda vou falar Todo mais. mundo, emagrecimento, É que as suas seus unidades pacientes. estão dentro das quadras de beach tennis, mas não precisa ser nas Não, quadras de beach porque tennis, pode ser em assim, qualquer lugar. O fato de estar dentro de um complexo é porque é um complexo. Sim. Então facilita a implantação e é bom pro complexo também, porque daí ele tem ali o restaurante, quadra e academia. Tem um segmento a mais ali. E o público do beach é um público bem complicado, porque não quero gerar polêmica, mas é muito verdade. Assim, é um esporte que ele é acessível, né, inclusivo. Então, assim, é um esporte que todo mundo pratica, né? Vai com a Cresceu filha, muito, né? com o pai, com a mãe. Então, tirou muita gente do sedentarismo. Então, isso é muito bom. Eu, como professor, amo por conta disso. Né? Um monte de sedentário hoje joga beach tênis. Então, isso é muito bom. Mas poucos têm a noção ainda de que quando você passa a treinar 3, 4, 5 vezes por semana, já não é mais hobby, já faz parte do seu dia a dia. Então você precisa treinar para sua atividade. Que nem eu corri 14 maratonas. Eu treinava Pra isso. para correr. O beach, o certo é você treina para jogar. E eles jogam Sem para treinar. treinar. Eu vejo... Por isso que se lesiona. Então a nossa Tem o academia... preparo, Onde né? eu treino tem... Na verdade, eu treino num clube e tem as quadras lá de... Enfim, esportes na areia e cresceu muito. Em 3 anos, acho que eles construíram 4 quadras, estão construindo mais 2. E vários dos sócios do clube são meus clientes na loja também, que eu tenho uma loja de produtos naturais. Legal. O que vem de gente lesionada, nunca fez atividade física, aí tá na moda o beach tênis. Começa, tipo, fazer um Começa, se lesiona, tem que parar e não faz nem academia, nem o beach tênis. Movimento A gente vê repetitivo, muito, né? é. A gente sabe que isso lesiona. E é tudo, não é só o beach tênis, tudo. Qualquer esporte que você vai fazer sem preparar o seu corpo E antes... eles fazem, às vezes, 3 vezes por semana aula. Aí na folga faz day use. Aí final de semana joga torneio. Então, assim, ele tá praticamente na atividade ali todo todos os dia. dias. E aí não tem espaço para ele encaixar o treino de musculação, que é o que seria ideal para ele. Até pra Pra não se melhorar lesionar. nos Lógico, jogos, performance, né? né? Mas assim, a gente tem sim alunos que jogam beach tênis, que treinam com a gente, mas Não é o não é foco. uma adesão, assim, eu acho que hoje é 15%. Eu É acho baixo, que, né? Muito. Porque deveria ser maior para Muito quem maior. tá jogando. Mas essa ideia foi muito legal, assim, até falando dos meus pacientes, eu tenho muita paciente que não treina, né, não é ativa, às vezes é sedentária e tal, porque o ambiente da academia, eu trabalho com nutrição comportamental. Boa. Então, é um público ali que já tá fragilizado, já tem uma autoestima baixa, já tentou treinar e não consegue ali por uma questão de Sim. comportamento, igual alimentação. E muitas me queixam, né, de que, o ambiente da academia eu não gosto, eu me sinto mal. Então, assim, isso. essa ideia de treinar ali, né, ir de chinelo, isso. treinar, tipo assim, tô indo pra praia, só que treinar, né? Treinar um pouco mais leve, um ambiente aberto, enfim, é outra coisa, outro sentimento, né? Então, de repente, é também pra incluir as Sensação pessoas... de liberdade, né? Porque o ambiente de academia, muita gente não se sente bem, não gosta. Então, de repente, é uma ideia muito bacana. Qual a chance, assim, se a gente, né, se for pra gente, vamos fazer uma comparação de uma pessoa que ela é sedentária e ela vai, esquece personal aí já é um outro trabalho, direcionado, é Sim. luxo, aí é outra coisa. Vai pra uma Não se academia. compara a academia nenhuma. Vamos comparar academias. Se você pegar uma pessoa sedentária e ela for para uma low cost da vida, essas grandes smarts, qual a chance dela vencer o sedentarismo com mau atendimento? Pouquíssimo. E não sendo acolhido. pouquíssimo, Agora, na nossa academia, não. O professor, ele vai acolher esse aluno. Entendeu? Os treinos têm direcionamento, a gente cuida do intervalo, desde a hora que o aluno chega, pega o seu monitoramento cardíaco, o nome vai para a tela. Então, assim, existe um conceito. Então, é muito mais fácil para nós pegarmos um sedentário e transformar esse cara numa pessoa ativa do que o cara ir treinar numa academia sozinho e vai e se sente mal, um não tem pacote- jeito. Imagina se ela perdido, você olha do lado, a pessoa tá voando ali treinando. Ele fala, vai "Nossa, treinar e aprender. Você se sente super aprende a treinar, Você se mandou sente super bem, desconfortável, né? Porque você não sabe Sim. fazer os exercícios, ninguém ali te ajuda, você tá Você num tem ambiente vergonha que de E é a gente passou por estranho. isso né? também ou não? A gente passou Sim, por isso. todo mundo quando começou aqui É. passou. Mas é um combo lá, né? Porque além de ter o ambiente gostoso, favorável pra você sentir mais à vontade pra ir, também tem todo o acompanhamento Isso. dos professores. Eu também recebo, além da academia ser um ambiente... difícil, eu não gosto desse... Eu falo assim, eu tinha que treinar com personal, porque sozinho eu não consigo, mas isso. personal é muito caro. Então eu não vou. Aí não faz, entendeu? Então Uma é coisa uma leva a verdade, essa outra, né? colocação.
é uma alternativa muito bacana. Eu acho que você tem Sim. que encontrar o lugar que você se sente bem, que você tem um acompanhamento, que não necessariamente precisa ser uma academia com personal. Não, só de ter o nome na tela, onde você pode chamar a pessoa ali. Isso. Edilene, diminui seu ritmo aí. É Opa, isso. o professor falou meu nome. É isso. Tá Você sabe, aparecendo. tá tendo um acompanhamento, né? Você E não se sente sozinho. Porque a academia é solitária, né? Mas eu cada um acho com que seu isso é fone lá. geral, sabia? Se você vai numa padaria, um exemplo, tem 2 atendentes. Um te chama pelo nome, o outro te atende sem olhar no olho. Se você voltar, você vai direto em quem? No que te chamou pelo nome ou no que não falou o teu nome? É geral. Academia é a mesma coisa. Você chega lá, por isso que tem professor que destaca E outros e não. tem professor que não. Isso em tudo, né? Assim, você se sente tão bem quando você chega num lugar e a Sim. pessoa lembra de você, É. né? Você vai tomar um café num lugar, a pessoa fala, nossa, e aí, como é que foi? Você gostou? Aquele café que você gosta, tal, você já vai, cara, Eu faço isso. vou voltar lá. Você vai escolher tomar café em outro lugar ou lá? Eu Entendeu? faço isso até ao contrário, assim, de ir nos lugares. Eu costumo muito no bairro, né? Minha loja no bairro. De saber o nome da caixa da Do padaria. padaria. E chega lá e fala: Oi, Maria, tudo bem? Como tá seu dia? Faz tempo que eu não te vejo. Sim. Então, assim, de criar essa relação com quem tá trabalhando Sim. lá, essa troca, né? E o treino, a gente tem que pensar sempre como longevidade, resultado. O aluno, Não é imediatismo. ninguém né? entra na academia para passear, cara. Isso eu tô falando das grandes redes, tem de tudo. sim. Ou você entra. Então, mas Tem entra gente por que algum vai de lá- motivo. Não, É eu porque tô às vezes não brincando. sabe treinar. A pessoa entra ali, é. ela tá perdida. Por mais que ela conversa, bate papo, mas ela tá ali por alguma coisa. Na cabeça dela, ela quer ter um bumbum melhor, quer ter uma coxa durinha, mas ela não consegue desenvolver para isso. Entendeu? O homem é a mesma coisa. Ali, pô, queria ter, sei lá, o meu bíceps melhor, perna melhor. Ele vai entrar, ele vai mais conversar do que treinar. Agora, com a gente, não. É totalmente diferente. Eu não tô falando mal, né, das grandes redes, muito pelo contrário. Estamos falando de atendimento. Né? Até Tem porque vai muito do academia- profissional que tá naquela rede, isso, né? até porque acho que cada um tem seu público, todas as academias são boas, né? Mas o atendimento e o acolhimento realmente faz a diferença. Faz uma destacar, outras não. Mas é isso. Vamos. Deixa eu já fazer até uma pergunta aqui, que isso aconteceu comigo, quero saber com você. Como que você fez essa virada de chave de sair desse mundo de personal, né? O personal a gente sabe dar uma aula boa, a gente tem um atendimento bom, a gente sabe agradar o cliente. E aí você virou um empresário agora que você tem que repassar e ver se realmente, né, a empresa, né, como você falou, é franquia, né? Como é que eu vou realmente fazer com que todos os funcionários da minha franquia fazem o mesmo atendimento que o meu? Mas a virada de chave de sair como um empreendedor solitário, que o personal é solitário, para agora um grande empreendedor. Boa, Lu. Assim, na nossa profissão, eu já vejo desde, né, quando eu trabalhava lá em Guaianazes, que nós somos empresários. Empresário da saúde. Sim. A gente só não tinha CNPJ, CPF. Mas todo professor, ele é empresário. Nós somos empresários autônomos, né? Que tem que ter ali seu Trabalha a sua controle imagem, financeiro, né? tua imagem. E eu a vida inteira sempre preguei isso. Né? O professor, ele é empresário. Por que eu não sou empresário? Minha empresa sou eu, mano. Sou meu, né? É o Você meu só nome. tem você, só é você. É. Mas eu também sempre pensei no quê? Porra, uma hora eu vou parar, velho. Uma hora o aluno, ele vai parar. O aluno não é para sempre. Entendeu? Hoje eu atendo bem seletivo, né? Hoje para treinar comigo tem que estar dentro de um projeto, né, onde existe um valor mínimo, existe uma entrega da minha parte com excelência, uma entrega do aluno também. Uhum. Tem que estar exposto. Então, seletivo. Só que eu sempre pensei assim, né? Falei, bom, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais atender. Né? O aluno, às vezes, vai fazer uma dívida aí, pô, tô ganhando 30 pau por mês, 40, 50 mil reais, ou 10 mil que seja, e aí eu tenho 10 alunos, você vai criar toda uma expectativa de vida em cima desses 10 alunos, daqui um pouco para 3. E acontece muito com o professor. Então, desde a minha época como estagiário, eu já pensava assim, cara, com 45 anos, 50, eu não quero mais dar aula. Entendeu? Não quero. E aí veio essa virada de chave. Só que, lógico, é muito difícil você sair de um CPF para um CNPJ. E eu costumo falar que todo dia a gente aprende a ser empresário. Sim. A gente não nasce empresário. Sim. A gente aprende. A gente aprende. E não é fácil. Então, para você Não. virar Todo chave, mundo aqui você é, tem que né? abrir Todo mundo mão é de muitas empresário. coisas. Então, assim, para mim, o mais difícil foi não pensar no imediatismo. Porque, querendo ou não, nós somos um pouco.
A grande maioria, né? E Bastante. personal é dinheiro na hora. O aluno fez, pum. Então você dá 14 aulas por dia, ticket médio aí caro é 30 mil por mês, velho. E aí, do nada, você fala, bom, não vou mais atender 10 aulas, vou atender 2, 3 seletivo, vou aumentar aqui um pouco, só que eu vou entrar pro lado do empreendedorismo, CNPJ, tenho família que eu ajudo agora, funcionário, mas eu não ganho dinheiro ainda. É daqui um ano. E aí você olha o caixa, você fala assim, meu Opa, Deus. será Só que eu aí, volto ou não? É isso aí. Fala, putz, se eu abrir a agenda de novo, eu faturo 10 vezes mais. Só que aí você pensa onde? Você tem que buscar Prosperar lá na frente. no Eu longo me vejo prazo. hoje daqui 4 anos. Então, como que eu quero estar? Falando Então, nisso. acho que isso foi a virada de chave, entendeu? Você pensar Entendi. lá na frente, prosperar. Perfeito. Falando nisso, então, daqui 4 anos, né? Como é que você se vê daqui 4 anos e o futuro da Forbit? Nossa, a gente, ó, eu tô num projeto grandioso. Uhum. Eu tô com 3 unidades. Acabei de vender uma franquia agora pro Tatuapé. Onde que são as? Só para o público Brooklyn. saber também. Brooklyn, Morumbi, Alphaville. E agora eu vendi a primeira franquia pro Tatuapé, Anália Franco. Pra mim é uma região maravilhosa, está crescendo muito. Mas a nossa meta esse ano é abrir 10 unidades de franquias e em 4 anos chegar em 300 academias. Pô, legal, hein? Esse é o projeto, em contrato. Poxa, muito legal. E vai Porque chegar. dá Glória a oportunidade Deus. para Quero lá perto de casa. Vai vir aqui, hein? Vai vir Vai aqui, vir hein? aqui. E dá oportunidade àquilo que a gente está falando, para pessoas que não se encaixam nesse modelo de academia tradicional, né, que quer fazer uma atividade física, mas não se vê dentro de uma academia tradicional para ir para um. Eu acho que até, uma alternativa. eu acho que principalmente esse público, mas até quem se encaixa, sabe? Tipo, Sim. por exemplo, eu treino faz muito tempo, tô lá na academia, não é um ambiente que eu me sinto mal, até me sinto bem e tudo, só que às vezes você quer mudar, Eu né? fiquei morrendo de vontade Você na hora que eu vi cansa. descalça. Você é uma pessoa pra estar nessa academia. Não é porque ele tá aqui, não. Seu estilo. Então, eu acho. falo, cara, eu quero, já, Mas a eu gente não quero, aceita a preguiça. eu já tô querendo ir. Você é preguiçosa? Não, Então sou tá, preguiçosa? a gente não Não sou. aceita. Nem pouco, sou Isso é contrário. 3 vezes por Boa. dia na academia. Virada no Manhã, giraia. tarde e noite. Não, uma só, mas assim, quando eu falo eu vou, sabe? Por exemplo, quando eu treino, hoje em dia eu até gosto de deixar o celular, porque senão a gente, né, deixa o celular, às vezes eu prefiro treinar sem música, sem nada, porque eu tô focada ali no exercício. Eu treino ouvindo podcast, você pode treinar ouvindo o nosso Se não- podcast, né? Sim. Que é Senão uma você boa. tem que focar, meu, senão o tem treino que não é focar, legal. né? Senão Eu sou você fica disciplinada. dispersa. É, Eu tem não que sei ser se eu disciplinada. sou. Mas eu sou Posso E a E disciplinada. vou todo dia, porque pra mim é uma questão também de saúde Eu vou mental, todos os sabe? dias É o meu também. momento, eu gosto de começar o dia já fazendo isso, eu acho que muda totalmente meu dia, minha disposição, meu atendimento, meu trabalho, Sim. depois eu fico trabalhando até tarde, então... Essa semana eu tenho evento, 3 dias eu não vou conseguir ir pra academia, porque o evento começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Não dá, é longe. Eu já tô meio desesperada. Eu falei, como que eu vou ficar 3 dias sem E treinar? assim, e a grande virada de chave, né? A grande virada de chave, eu acho que é... Acho não, tenho certeza. A grande virada de chave é o professor, rapidinho, pegando esse seu gancho. É o professor aprender a falar não. Na nossa profissão tem muita prostituição, infelizmente. Né? O professor, ele não sabe falar não. Então, às vezes, Tá com ele medo de perder o fecha, aluno. às vezes ele fecha um aluno com ticket médio que não faz parte do seu dia a dia, que não é o que ele quer, mas o medo de perder o aluno, o medo dele, de repente, ficar sem esse aluno, ou até aquela coisa, aquele intuito de que eu preciso ter agenda cheia, tá? Por que você precisa ter agenda cheia? Você pode, de repente, investir no seu desenvolvimento pessoal, se tornar referência, autoridade, cobrar mais caro, entendeu? diminuir Cobrar o mais número, né? caro e trabalhar um pouco menos. Diminui o número Só de que alunos. Isso essa é uma super- virada de chave é. difícil que o professor precisa entender, aprender a falar não. Professor... E aprender a cobrar. E pra quem Eu tá acho- contratando também, desculpa, Gabi, o profissional, ele tem que olhar isso. Porque às vezes ele pega um profissional mais barato, né? Porque ele fala assim, esse personal tá dentro do que eu posso pagar porque é mais em conta, mas aquele profissional não tá entregando o máximo bom. dele, porque ele tem que dar 15 aulas por dia e ele não vai te entregar o melhor. Então, às vezes é uma economia que não tá valendo a pena. E isso do falar não, eu acho que é pra vários profissionais, Sim, né? sim. Porque é muito difícil. Você fica Sim, pensando, mas melhor eu ter mais gente, né? Do que
falar não e aumentar. Só que se você não se valorizar, né? Se você não acreditar no seu trabalho e ver que você pode cobrar esse valor, meu, o paciente, o aluno Você também não vai entregar o Imagina seu um melhor. vai jogo assim, valorizar. Gabi. Você chega pra mim e fala assim, Stank, quero treinar com você. Eu vou falar, pô, legal. Quanto que é tua hora aula? É X. Aí você vai falar, mas você faz por tanto? Eu vou falar, eu faço por tanto. Ok, fechamos. Agora imagina o jogo ao contrário. Stank, quero treinar com você. Quanto que é tua hora aula? X. Gabi, mas eu não trabalho por hora aula, eu trabalho dentro de um projeto. Pode ser? O que você quer? Ah, eu quero isso e aquilo. Então tá, o meu projeto mínimo é esse. A minha entrega vai ser esse e você vai ter resultado. Vamos fechar? Qual que você vai preferir? Já passa muito mais a projeto, né? a Entendeu? sua autoridade, Essa é a virada sua de chave Você tá confiança. que o garantindo um professor resultado. tem que ter. Saber se posicionar e cobrar. Não, para treinar comigo é um projeto. Não é hora aula, vou te fazer 10% de desconto, 30%. Não vou negociar, né? Isso e Não, pronto. o meu Porque valor mínimo é esse. se aquele aluno não quiser, vai ter outro que é o seu perfil que vai querer. Entendeu? E É aí, isso. às vezes, você ocupa ali a sua agenda, né? De repente, com uma pessoa que não vai te valorizar como você gostaria e perde, né? Então, eu acho que é uma virada de chave muito importante para todos os profissionais ali da área da saúde. E o Bem aluno bacana. também, né? Entender que ele vai ter E resultado. valor- Porque na real todo mundo quer ter resultado, O gente. aluno, às vezes, ele quer o preço. Ele não quer se ele quer o estanque, ele vai ter que fazer de tudo Lógico. para contratar o estanque. Agora, ele não tem que partir para outra porque a outra diminuiu, sei lá, 100, 50, 80 reais, 200 reais a menos. O que eu vejo é que a pessoa acha que fazer atividade física é meio que o médico mandou. Ela não consegue olhar o profissional, a academia que está atendendo ela. Como uma saúde. Que se ela não fizer direito, ou se ela não tiver um bom profissional envolvido, ela pode se lesionar. Ela pode adoecer mais do que ela já tá. Então, assim, vou pra academia, eu vejo constantemente, o médico tá mandando, o nutricionista tá mandando, eu tenho que ir pra academia, vai, obrigada. Mas você precisa olhar o profissional que está te atendendo, porque senão você vai sair de lá, às vezes, pior do que você Não entrou. pede um currículo para a pessoa. Às vezes é um exemplo. Não. Pelo menos para mim, né? Um exemplo. O estanque deve fazer a mesma coisa. Então, quando a pessoa me procurava pela internet, você manda ali, eu mandava ali meu currículo, mandava foto de alunos, mandava todas as modalidades que eu trabalhava, mostrava qualquer projeto, lá embaixo você coloca o valor. Você se apresenta, A pessoa nem te responde. Quem não quer fazer com o Luciano de verdade. Quem quer fazer com o Luciano começa a negociar. Ô, Luciano, mas como é que funciona? Mas como é que é isso daqui? Mas de contrato. E acaba fechando com você. Então, se não fecha e nem responde, ela não quer treinar, ela só quer valor. O melhor posicionamento para o professor é justamente esse. É você entender se o aluno está procurando resultado, se ele está procurando coisas mais baratas. O aluno que ele questiona muito valor, né? Questiona valor, quer desconto e tal. A preocupação dele são os valores. E o aluno que procura resultado, ele não olha para valor. Ele vai Ele pagar, vai se for pagar importante, o né? seu preço. Porque, na verdade, sabe que você vai entregar resultado. E é questão de prioridade, né? É isso. Tipo, a pessoa às vezes não quer gastar X no treino, mas gasta em outras coisas. Às É vezes questão de prioridade. A pessoa vai no salão de beleza, ela paga ali, sei lá, R$1.000 para fazer umas luzes e ela procura o melhor profissional para o cabelo ficar bonito. Sim. Mas na hora de treinar, ela não vai olhar aquele profissional. Fez É o exatamente cabelo, que fez o cabelo, tá linda, 3 maravilhosa. horas. O personal vai ficar 8 horas no mês. Que às vezes com você vai pagar WhatsApp, menos, Você vai entrar em contato toda hora, passa às vezes de 1 hora e a pessoa não tem coragem de pagar nem metade disso daí. A gente fala, é questão de o seu valor pessoal e não o preço que você tá E pagando. se a gente for falar de treino ainda, que é muito importante, né? Nós estamos falando só de personal. Mas esse mesmo aluno, que às vezes ele está preocupado só com o valor, ele não vai desenvolver um trabalho legal com o professor. Porque na cabeça dele, ele se preocupou só com o valor e eu acredito que ele não vai ter uma entrega 100%. Ele não vai estar ali, né? Porque Tipo, quando a gente fala de atividade física e treino, a gente tem que pensar assim, quem treina, também treina sozinho. Né? Quem treina de verdade, que gosta de treinar, aprende a treinar, o cara treina em casa, às vezes sozinho, e tem resultado e muda o corpo. Porque o cara tem o espírito da atividade Determinado, ali, né? do treino, ele vai treinar Determinação sozinho. Agora, outra coisa é óbvio, né? A gente falar de personal é totalmente diferente. Aí sim. É o que outra você vai investir na sua acolhimento, saúde, né? Eu É. questiono muito quando o cliente fala, mas esse produto é caro. Aí eu falo, a conta da farmácia é mais. Eu, Com certeza. falando de saúde, né? Eu acho É. que... E acho que a gente entra numa pergunta legal aqui também. Como é que você faz, né, ajusta tudo isso? A sua vida pessoal, então o seu treino, a sua saúde, com o seu empresário, lidar com tudo isso, que é uma demanda que sim. enorme, né? Assim,
O primeiro ponto é você viver o que você prega. Né? O que eu quero para os meus alunos, eu quero para mim. Não dá para você ser um empresário lidando com saúde, prosperando atividade física para as pessoas e você não prosperar a saúde para você. E outra coisa, músculo. Músculo é saúde. Né? Músculo é longevidade. Então as pessoas precisam entender essa importância. E eu, como professor, principalmente. Né? Eu mesmo estou fazendo um tratamento renal, o Lu sabe, né, Lu? Sim. Tá ligado? Eu perdi 12 quilos, agora desde novembro para cá, chama nefropatia de IgA, né? Tô com 20% dos 2 rins. Então, assim, se não fosse atividade física, né? Se não fosse a minha mentalidade, né, de atleta, de realmente de treinar, de cuidar da saúde, hoje eu não estaria nem aqui. Com certeza, isso ajudou super. Não teria né? Forbit, não teria nada. Então, o treino, ele é longevidade, né? E o aluno precisa entender isso. Então, eu nunca vou ser um empresário bem-sucedido se eu não cuidar da minha saúde, né? A minha saúde, ela tem que vir em primeiro lugar, antes da minha empresa e antes dos meus colaboradores. Sim, senão você não vai estar bem para ajudar ninguém, para fazer isso. nada, para não ser empresário de nada então, também, acho né? que não tem como, né? E o que a gente vê ao Foi muito contrário, as fácil para pessoas mim isso. correm atrás de treinar ou atividade física depois que elas já adoeceram. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você deveria fazer atividade física para ter uma saúde boa e Isso, quando você alimentar legal. eventualmente tiver uma doença, para que o seu corpo já esteja preparado para resistir mais àquela doença ou para te ajudar no processo de cura. O que as pessoas fazem é o contrário. Elas adoecem e elas vêm procurar atividade física. Não Mas tem é que é muito prevenção. difícil, né? É muito difícil. Quando você entra pro lado do empreendedorismo, malandro. A gente Cabeça, teve uma Olha, conversa, podia né? é pouco, a gente teve uma é. conversa, né? Ele falou assim, irmão, calma que tá só começando. cabeça Falei, tá "Cara, fritando. eu tô filho. surtando, mano. Que porra é essa? O bagulho tá louco. Todo mundo e vai, colaborador. Então, muita assim, coisa, eu né? acho que é normal você entrar num piloto automático e às vezes deixar de se cuidar, só que aí é o grande erro. É o grande Porque erro. se eu não me cuidar, tirando que eu trabalho com saúde. A minha atividade física é... A minha atividade física, Você é seu a garoto minha propaganda, academia né? é promover saúde Para as pessoas. para as pessoas. E como que eu não vou ter saúde? Se você não cuidar Entendeu? de você, ninguém vai cuidar e você não vai conseguir cuidar dos outros. Então, A assim, gente pra precisa mim, tá bem. foi bem, lógico, quando eu descobri foi bem difícil, porque, pô, tive que parar com tudo, né, desde novembro, então parei de treinar, É um parei de baque, correr, pô, eu tava me preparando, já montando o patrocinador e tal pra subir o Everest, que é um Que projeto legal. de vida, que eu já tinha muitos anos, e aí eu já tava na reta final, velho, de patrocínio, conversando, reunião. E aí, imagina, foi um puta baque. Eu falei, caralho, Como é tem que você parar descobriu? com tudo. Cara, Sintomas? sintomas, você fica muito cansado. Só que aí a gente associa ao trabalho, Sim. né? Eu fiquei um pouco amarelo. Aí a Thaís ia falando, você tá cansado. Então eu falei, caramba, será que eu tô muito cansado mesmo? Eu falei, mas eu tô ativo. Só que realmente eu não tava enxergando. Eu tava sentindo muito Você mais tava sono. no piloto automático. Muito mais sono, cansado mesmo. E aí me deu uma louca, eu falei, eu vou fazer uma meia maratona. Meia maratona de São Paulo, acho que foi em novembro. E aí na prova eu fui muito mal, assim, de meses de enxô, sensação ruim. Aí eu falei, caraca, acho que eu tô algo doente. Aí eu cheguei em casa e falei, Thaís, acho que eu tô doente mesmo, eu vou no médico. Aí ela falou, você tá meio amarelo, você vai no médico, eu tô te falando isso faz muito tempo. Só que eu associava que fosse o mundo do empreendedorismo, academia, pressão, Mudança, né? porque não tem como, você abre na empresa, você vive numa pressão, pô, de salário, de colaborador, de ajuste, Claro. 24 horas. de dívida que você faz, mano, que é foda. E aí eu falei, puta, eu vou. Aí quando eu descobri, né, fiz os exames, tudo, enfim. E aí fui no médico, ele veio uma paulada só, velho. Falou, cara, você tá com 15% dos 2 rins, você tá morrendo. E aí você tem que parar com tudo. Você falou, cara. Eu saí de lá com encaminhamento, da hemodiálise e transplante. Então, graças à Verdade. sua rotina de treino que você tinha. Eu tô aqui. E aí eu saí de lá, eu lembro até hoje, eu saí do hospital, sentei assim um pouco, né? Falei, caramba, entrei no carro e como eu vou dar essa notícia, mano? Pra minha família, pra minha mulher. Tipo, e agora, Tinha perdido né? meu pai, né? E eu vi lá fazendo hemodiálise e tudo. Eu falei, caralho, como é que eu vou falar que eu vou... Eu que vou fazer hemodiálise agora. E aí tive ali uma hora ali refletindo como eu vou falar. Mas posso falar, eu virei a chave muito rápido. Lógico, eu fiquei uma semaninha muito mal. Mal assim, né? Processando a Chateado, informação, processando. né? Mas eu falei, eu sou o alicerce de casa. Se eu baquear, cara, meus Ferrou. projetos todos não vão andar. A minha esposa não vai andar.
Eu falei, então não, mano, vamos encarar, tem que ser forte. Aí procurei um especialista, né? Falei, doutor, tá acontecendo isso. Aí fez um monte de exame e falou, cara, calma. Você tem porte físico bom, você é atleta, sabe? Você sempre treinou. Você então come vamos bem. vamos fazer um tratamento, vamos ver como é que vai ser. Aí eu tô tratando desde novembro, só que já melhorou. Então eu já tô com 20% dos 2 rins, bacana. 20%, né? Pô, mas tava já com 15. melhorou, Já E assim, eu tô inteiro, cara. Eu tô fazendo tudo. segue treinando. Tudo. Esse final de semana eu fiz 11 quilômetros na areia. Só que, lógico, adaptado. Claro. A alimentação é Como é que adaptada. fica a alimentação agora? Então, hoje eu como 0,8 de proteína por quilo corporal. Então é pouco. Bem menos do que você comia, provavelmente. Nossa, né? muito. Só ovo dava isso. É um bifinho. Mini bife. Então, assim, você passa vontades. Que nem eu adorava, churrasco, cervejinha. Pra mim fazia parte, mano. Treinar e tomar como é que fala? Danoninho. Mas hoje não. Então eu aprendi a abrir mão. Mas Esse assim, pra novo mim foi estilo de fácil vida. porque, como eu sempre fui atleta e corri maratona, né? Fiz as provas aí mais insanas que tem. Eu sempre trabalhei muito a minha mente, mano. Muito. Disciplina. Eu sou blindado, cara. E preparação também, Então eu né? blindei a mente pra isso. Eu blindei pra isso. O maratonista hoje, ele precisa ter um acompanhamento tanto de um precisa. personal, de uma Nutri. Com certeza, lógico. Isso é A gente tava importante falando você isso do falar. beach tênis. Não, é importante porque muitas pessoas começam a fazer a corridinha de 5, 10, Não. 15, daqui a pouco vai pra uma maratona e... Não existe. Não tem acompanhamento, Maratona é né? divisor. Ninguém faz maratona à toa. Se você tá na maratona é porque você já tá fora da Eu curva. veio até que sua esposa vai correr no final fazer do ano, ela nadismo, já tá mas eu tô treinando montando os agora, treinos, entendeu? Tá treinando. 8 meses de Então, preparação. Só que também tá aprendendo a se Isso. alimentar melhor, vai entrar, tá abrindo mão. Ontem mesmo, na sexta, ela tomou uns vinhos a mais, sábado a gente treinou 11, era pra ter feito 15. E aí a gente acabou Ela já não viu que- fazendo, aí eu falei pra ela, ó, é isso, Foi o vinho só de que ontem, ela né? jogou pra mim, foi engraçado. Ela falou, não, mas eu parei porque eu achei que você tava mal. Eu falei, safada, parou porque você tava cansada. É toda uma preparação, né? A pessoa tem que ter um Mas a acompanhamento. alimentação muda muito, assim, pra mim hoje, não vou falar que é 100%, sabe, vai que eu tô bem, não, eu fico chateado, porque eu tenho vontade de comer as coisas, né, velho? Sempre comi. Claro, Então, comer, ontem beber uma mesmo, cerveja. churrascão pegando fogo lá, eu comi um espetinho o dia inteiro. E lá, picanha, um monte de coisa, lá, só um espetinho. Mas você assim, tem mas eu tô a bem, preparação tô inteiro, mental que é pra você estar bem, né? Sim, Pra você e ficar assim, E é bem. disciplina. E nós temos 2 caminhos, né? Ou você reclama, né, da sua real situação, ou você encara seus problemas e vai pra cima. Então, eu não me considero um cara doente. Não. Me considero um cara, sim, que estou fazendo um tratamento. uma patologia que precisa ser tratada. É isso. E como que eu vou tratar isso? Com um médico especialista e cuidando da minha saúde, o bem-estar, Primeiro- qualidade de vida, treinando, É exatamente curtindo, por isso, prosperando. sendo feliz. É exatamente por isso que você tá melhorando hoje, né? Porque você Sim. não falou, ai, pronto, estou E doente. tem- Você tem não um- tornou a doença Se sua aceitou. vida. E eu É. tenho aceitar, né? Hoje eu estou blindado, sabendo que eu posso entrar para uma hemodiálise, mas eu tenho fé que eu não vou precisar entrar. É simples. Se eu continuar no ritmo que eu tô bem, eu não vou precisar entrar. Quem sabe o rim não Você se As apegou pessoas melhora. usam- Você se apegou mais a Deus depois disso aí ou não? Sim, muito. Muito. Conversa mais de brother com ele diariamente. Mas sempre falando, entreguei nas suas mãos, Sim. entendeu? Tô preparado. E não fazer da doença a sua vida, Sua né? vida, né? Porque Lógico. lá na loja, ontem mesmo eu recebi uma cliente que, assim, a diabetes virou a vida dela. Então, ela fala, porque eu estou assim por causa da diabetes. Eu não estou comendo por causa... A pessoa Eu falava para de viver, né? Foi o que eu acho falei isso, pra ela. Eu pode falei, parar de viver. você está assim porque você comeu absolutamente tudo que você quis, uma diabetes tipo 2, e agora você está tendo que abrir mão de um monte de coisa por conta de uma doença que você não se alimentou a vida inteira direito, e a culpa não joga a responsabilidade na doença, Sim. né? Não faça dessa doença a sua vida agora. Claro, não dá. A gente precisa muito olhar para isso também, para não responsabilizar. Você falou assim, tem um problema de saúde, mas eu vou tratar dele da melhor forma possível para que ele não me domine e para que eu não vire essa doença. Eu continuo Sim. sendo uma pessoa que cuida da alimentação, que cuida da saúde, e vou enfrentar isso. Você tem a doença, você não virou é uma a doença. desculpa para parar de treinar. Eu trouxe isso pro meu Exatamente, jogo, é. entendeu? Pro meu jogo. Eu vou Porque, dominar, então, né? Hoje a gente vive numa sociedade doente já, se você parar, né, pra analisar. Totalmente. Todo mundo quer tomar remédio, todo mundo é remédio pra ansiedade, é remédio pra Todo depressão. mundo tá ansioso, todo mundo Então, tá assim, a gente depressivo, vive assim, aí sim. você quer ser mais um. Então, assim, o que eu fiz? Eu trouxe a patologia
pro meu mundo, pro meu ambiente. Falo, bom, atividade física é o que me deixa bem, é o que me deixa feliz, é o que tá me curando. Querendo ou não, tá curando, que eu tô com 20%, quem sabe não aumenta mais, eu tenho que ter fé. Então é isso, não vou ficar me fé e fazer a sua lamentando. parte, né? Sim. E imagina, Deus trabalho tá te preparando para algo melhor. Trabalho com saúde, pô, tem academia, eu vou defender o quê? O treino, olha aqui, eu aqui, mano, participando do podcast, vivão, treinando. Então eu sou a prova real, é o que eu vendo. E que mensagem legal, né? A gente tá finalizando. Então, já que a gente tá falando de saúde, eu vou te dar um mimo do Empório Manjericão, que é uma loja de produtos naturais. Obrigado. Que são temperos saudáveis, sem Eu sódio. Posso? Doutor, eu posso? Aí você tem que perguntar pro seu caso específico, mas Senão sua mulher vai adorar também. Leva pra casa. Ela gosta, hein? Thaís Eu adora. queria Churrasco. Eu queria te perguntar pra finalizar, né? Então, alguma mensagem final, né, pros nossos ouvintes? O que você deixa ali de mensagem de tudo isso que a gente conversou? Bom, que atividade física é vida, né? Atividade física é vida, é saúde, é longevidade e de modo geral, né? Não só para os nossos alunos, mas para professores também, né? Você cuidar da tua imagem, cuidar do seu espírito, né? Prosperar, acho isso muito importante. As pessoas prosperam pouco hoje, sabe? Se aceitam do jeito que tá. Então, acho que isso é a pior falha do ser humano. Você precisa... né? Não tem nada. Viver na zona de conforto é sofá. Então, você tem que pensar em crescer, pensar em prosperar, se olhar lá na frente, criar projeto, criar problemas, dívida é importante. Não tem problema, dívida não prospera. Criar dívida é importante também. Dívida te motiva a trabalhar mais. Se você tá muito tranquilo, é que você não tem problema nenhum. Cria pra você sair da zona de conforto. A vida é isso, né? Os problemas a gente vai resolvendo e vai vivendo. Se tiver assim, muito confortável, não tem graça. Mas pensar mesmo que músculo hoje, falando para alunos, né? Músculo hoje é saúde, né? As pessoas precisam encarar que músculo não significa só o shape da vida, ou, eu sou bodybuilder, volume, nada disso, velho. Músculo é longevidade, né? Músculo realmente é saúde. Eu mesmo, se não treinasse, perdendo 12 quilos, não estaria aqui, né? E tô aqui firme e forte. Amém. Então esse é o nosso recado. E para você, professor, que tá assistindo, que eu sei, tem que viver o que prega. Mostra né, o bíceps aí, mostra o bíceps aí. Ixi, um gatinho aqui. Minha perna tá... Comentaram no meu Instagram ontem assim, ó. Maldade. Eu tô acostumado a ser pancada, sabe de pancada. Haters. Comentaram assim... agora mudou, tua panturrilha tá maior que sua coxa. Pô, Sacanagem. É o beat tênis, falaram. Mas assim, falando para professor, muito rápido, acho que é muito importante que é viver realmente o que prega. Você como nutricionista qualquer também. Profissão, né? Claro, viver o que prega, realmente encarar e saber a nossa importância para a sociedade, Isso faz uma diferença danada no nosso trabalho, porque passa realmente a confiança, né, para os nossos alunos e pacientes, enfim. Então, eu recebo muito esse feedback, né, de, nossa, eu me identifico com você porque eu vejo, né, eu já passei Você vai na Nutri acima por do uma peso? coisa... Então, muita gente... Nenhum pneumologista que fuma. Você imagina você chegando para mim, Gabi, falando assim, Stank, eu preciso eliminar, eliminar, quem perde acha, eliminar 10 quilos. Aí eu falo, eu tenho uma receita para você, nós vamos eliminar 10 quilos. Aí você olha para mim, eu tô 25 acima. Faz você, pô. Já que você sabe tudo. É a mesma coisa. Dentista Banguela? No meu caso, eu trabalho com a nutrição comportamental, né? Então, quem chegar pra mim tem uma questão ali de reeducação alimentar, de comportamento mesmo com a alimentação. E eu prezo muito isso e vivi muito isso, né? Eu tive um transtorno alimentar na minha adolescência. Então, acho que é isso que a pessoa fala, caraca, você me entende porque você lutou contra o que eu tô lutando. Sabe? Então, e hoje em dia tem muito legal. isso, né? Infelizmente, sei que tá acabando, mas hoje em dia tem muito isso, né? Infelizmente, acho que as redes sociais passam muito essa imagem, né? A pessoa, às vezes, ela quer vender algo por impulso e aí, o cara quer vender um produto de treino, elimine 5 quilos, mas nem ele consegue eliminar, a pessoa tá falando... É quase engana comportamento... Né? Seja leve e tal, mas a pessoa chega em casa, toma 10 remédios pra dormir,
Então, as nossas redes sociais hoje... Só tem que mostra o tomar lado muito bom, cuidado, o lado às vezes ficção. inatingível, a pessoa fica Te se deixo comparando. rico sem ter 1 milhão na Desespero conta. de ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão, mas eu não tenho ainda, mas eu vou te ensinar. Tá tudo bem, depois você vai ter que pagar 2 milhões, mas você ganhou 1. É, É assim então... que É funciona. difícil, acho que isso até rende um outro episódio, né? Nossa. A gente falar disso. Isso é né? legal falar, porque Bem realmente bacana. é o que acontece, Ensina né? o que você tem. A pessoa quer falar de saúde, mas ela não é saudável, entendeu? A pessoa quer te deixar rico, mas ela não é rica. A pessoa quer falar de ansiedade, como combater a ansiedade, E mas é ela super toma remédio. ansiosa. Síndrome do pânico. Entendeu? Quero falar de casamento, mas fui casado 5 vezes. Não, quem vai de casamento Não, aí é meu pode pai e minha falar. mãe. Não, aí falar pode de falar porque divórcio, tem nunca divorciou. experiência, Eu vou né? falar de casamento perfeito, mas eu casei 5 vezes. Nada contra quem casou 5 vezes, tá? Mas tô falando assim, quer falar de casamento perfeito, relacionamento e casado 5 vezes? Tem que seguir. É isso. Tem que dar o exemplo. Então, né? gente, o meu recado é... Caso uma vez só. Caso uma vez só. Não, pode casar sim, mas não vem falar que você tenha a receita do melhor casamento. Você ainda não achou o seu. Fale só do que você sabe. Eu acho que é isso. Como separar? Mas tá, a Edilene engasguei pode agora. falar, porque ela casou só uma. Eu só casei um. Como separar? Aí pode falar. Eu também. Fui casado 5 vezes, um Fui exemplo. casada há 20 anos. Não, eu separei, não. Você casou uma Não, vez. eu vou deixar um recadinho aqui, ó. Pra ficar claro, né? Já até engasguei Aí, agora. mentira. Nossa, nem vou mais deixar recado. A gente tem que imaginar que o nosso corpo é um terreno. Né? O terreno, todo dia, a gente precisa mexer nele para construir nossa casa. Templo sagrado. Então a gente tem que pensar que todo dia que você treina, tem ali um colaborador, tem um pedreiro, tem um engenheiro ali fazendo a sua casa, construindo o tijolinho, depois vai fazer o acabamento, do acabamento vai fazer a decoração, da decoração vai deixar a casa impecável. Aí eu te pergunto, aonde que você tá? Já levantou? Já levantou? Às vezes nem colocou nem um tijolinho ainda. Tá cheio de capim ainda, Tá seu terreno? tudo cheio de mato ainda. Então as pessoas ficam demorando, você falando, saia da zona do conforto, mexa-se, é todo dia um Levanta pouquinho. do sofá. É Né? tão difícil, você fala, você treinar 1 hora, você acha que 1 hora dá tanto resultado assim? Você fala, não, é tão pouquinho que a gente treina e a gente demora anos para construir um corpo, uma vida Claro. saudável. Você tá falando de 30 anos treinando, não é Sim. isso? A gente não tá falando de 2 anos, de 3 anos. Não, você me falou que eu tô muito velho, cara. Tenho 42, Não, queria treinar com 12, eu, louco. eu comecei a Corta treinar. isso aí, velho. Eu comecei a treinar com 17 anos, Edita. 18. É. Não, mas eu acho que é Edita. isso. Eu acho que Pô, tudo. 50 anos. Eu acho que tudo é. Você não jogava bola com 12? Não volto mais. Você não jogava bola com Pode 12? falar, desculpa, não volto mais. Você não jogava bola com 12? Não, jogava. Você tinha uma Você já preparação era física. ativo, né? Já era Foi- ativo. Mas acho que é isso, tudo é um processo. A gente tem que aprender a não ser imediatista, a gente tem que aprender a valorizar cada conquista. Então, pô, se você era sedentário e começou a treinar um pouquinho, olha Uma quanto vez você já por venceu. semana, já. Né? A mesma coisa da alimentação. Se você não come errado, né? Não tem uma alimentação saudável, um pouquinho que você muda ali do seu comportamento alimentar, né? A sua reeducação alimentar, beleza, você não tá como você queria ainda. Mas, gente, olha quanto você já evoluiu. Vamos aprender a valorizar o processo, parar de ser imediatista, né? Porque senão a gente foca só no final e fala, Não consegui. o final é E, muito ó, longe ainda. E aprender a não ouvir as pessoas. Isso é fundamental. fundamental. Sente porque você, né? se você tá parado, vão te julgar. Se você se mexer, vão te julgar. Se você não empreende, vão te julgar. Se você respira, vira vão te empreendedor, julgar. Vão te julgar. vão te julgar. Então, assim, é você e você. Isso é uma caminhada que a gente aprende ao longo da nossa vida, apanhando, que da mesma coisa que nós temos que ser seletivo com os nossos alunos, nós temos que ser seletivo com as pessoas Que a gente ama. que você A vai gente transbordar ama. conhecimento, transbordar momentos bons. Tem pessoas que não merecem ouvir da sua boca coisas boas. Então, acho que isso é uma virada de chave que faz a gente crescer. Quando você aprende isso, né? Tudo muda. Tudo muda. Tipo, a se respeitar, a se valorizar, ver com quem você vai andar. Tudo Chama-se questão de autoestima. energia, Vão isso, te meu. julgar o tempo todo. Se Exato. faz, se não faz, se tá magro, se tá gordo, se Você tá que tem que estar bem com bolado. você, ponto. É isso. Por que você montou isso? Não era pra você montar É. dessa forma. Montou 2, 3, você tá ficando louco, cara. É Fala isso. Que a mesma Pô, pessoa que te julga depois você é a que quer ser seu louco. amigo. É Lá É que nem assim, na nada a frente. ver. Eu sei que a gente tem que terminar, mas quando eu decidi deixar os cabelos brancos, o que eu mais ouvi era: você vai ficar horrível. Vai parecer ficar feia, você vai velha. parecer velha. E eu Bom respondi estilo, o seguinte: a decisão é minha. Eu às vezes era meio grossa. Dá licença que o cabelo é meu. Eu cheguei a falar isso, eu não pedi a sua opinião. Essa decisão é minha. Se eu decidir depois que eu vou pintar o cabelo de preto, também é uma decisão minha, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Só que pra você chegar nesse nível, você meio que tem que ligar no
foda-se, depois a produção Quando coloca nós aí. somos E eu acho que jovens, isso pra tudo. Quando É nós, a sua opinião, quando ponto. nós somos jovens, a gente tem o hábito de ouvir mais, né? Ouvir as pessoas, E ali se ligar debater, pra por que que ela opinião falou de todo isso de mundo, né? mim, tal. E Eu quando não você aprende, ligava. Falava- é a lei do foda-se. Né? É a lei Desculpa do a boca. foda-se, É a lei do exatamente. foda-se. Eu falava assim, tá cheio você vai de mim. ficar feia. Legal. Tá bom. Beleza, É um problema então- meu. O problema é seu que Eu me tô acha lidando feia, com eu tô isso. bem aqui comigo. Exatamente. E que não no final pedi das essa contas opinião. é você e você, gente. É, Você e exatamente. tua família, Só que isso leva um tempo, né? poucos Não é de- amigos. É um processo, valorize o processo, né? Tudo é um Valorize o processo processo, de Empreendedor é um cara amadurecimento. solitário às vezes. É. Empreender e treinar é solitário. Empreender, Viver é solitário. porque É se você tá treinando, você pode ter certeza que você vai contar no dedo as pessoas que vão te apoiar que você começou a treinar. Empreender é a mesma coisa, não é, Lu? Você tá Exatamente. empreendendo, você conta no dedo as pessoas que Estavam vão com te você apoiar. desde o Ao começo. contrário, as pessoas isso. querendo que você feche seu negócio. Agora cabe a você não ligar pra isso. Entendeu? Ah, não estão me apoiando. 5 estão apoiando? Legal, tudo na vou vida, continuar tocando Confia em minha você vida. e vai. Vamos acabar? Fechamos? Senão não acaba. É. Pessoal, A gente não vai acabar, a gente vai terminar esse episódio só. toda terça-feira a gente tá aqui às 8 horas no podcast Vida Saudável. A gente traz temas muito, muito bacanas, né, Lu? E hoje a gente tá com o Rogério Stank. Fica aí até o final e compartilha esse videozinho nosso aqui, pessoal. A pessoa já tá no final, né? Já tá no final, acabando. Já que você ficou até o final, segue a gente, segue o Rogério, segue a academia, segue a gente nas nossas redes sociais, no podcast. Eu acho que é legal todo mundo Sim. conhecer esse É um bate-papo muito bacana, né? E deixa um esse like, trabalho. né? Deixa um like, comenta, segue a gente no canal, já falei isso, né? Isso, e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.